Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje trazemos aqui um jovem pensador. Tivemos sábado passado com a Camila Lejac e no programa eu mencionei os irmãos, primos dela, e um dos irmãos está aqui. O Rodrigo está... Como é que fala seu sobrenome? Staldemaier. Staldemaier Gonçalves, que vai contar aqui para os nossos jovens pensadores, ele que é jovem e ele que tem assim uma trajetória que eu considero muito linda, assim, muito motivadora para o jovem. Nós estávamos conversando aqui que o jovem, ele é cheio de angústias, dúvidas, porque ele às vezes não consegue estudar o que ele quer, às vezes não tem condições financeiras para fazer o curso que ele quer, e muitas vezes, mesmo fazendo toda a formação que ele queira, formado, um bom estudante, com um currículo maravilhoso, as pessoas dizem que currículo maravilhoso, mas infelizmente a pessoa fica desempregada. E o Rodrigo e o André, que é gêmeo dele, por sinal, e que vai vir também aqui, como a Camila, são pessoas que descobriram como preencher esse desalento que a gente vem vivendo, que é crescer ajudando o outro. É isso mesmo, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, né? Eu acho que uma boa parte da nossa vida a gente pensou em como contribuir de alguma forma, né? Seja no espaço da igreja, seja na família, enfim, em vários lugares. Eu conheci você na pastoral, né? Quantos anos você ficou atuando na pastoral? Uns 8, 9 anos eu fiquei lá na pastoral. 8 a 9 anos, isso. Pastoral da Juventude. Exatamente. E a pastoral da Juventude, assim, em rápidas palavras, porque a gente ouve falar pastoral da Juventude, mas como é que ela atua? São jovens, né, como você, você disse que ficou 8, 9 anos. Você começou com que idade lá? Eu comecei lá, eu tinha perto de 18 já, perto de 18 anos. E fiquei até o ano passado, ano retrasado ali. Então, a pastoral ela é um espaço da igreja, né? O nome pastoral vem de pastor, Sim. Então todas as pastorais da ecologia, da criança, da caridade, são organismos dentro da igreja que fazem uma atuação social, né? São os leigos, são pessoas que não são ordenadas padres nem religiosas, que fazem alguma atuação em algum nicho da sociedade, seja na área da saúde, da educação. E nós, na Pastoral da Juventude, nosso foco é trabalhar com jovens, né? Então, eu comecei, até antes de começar na Pastoral, eu tinha uma passagem em outros movimentos da igreja, né? Teve um movimento que eu participei que era o TLC, que chamava Treinamento de Liderança Cristã. Era um retiro. Sim. Um retiro, assim, com uma pegada de um chamado, assim, sabe? E nesse retiro foi onde teve uma grande transformação na minha vida, porque ele falava muito sobre família, e eu estava um pouco afastado, naquela fase de adolescência rebelde, pouco afastado da minha família. Sem entender direito o que estava acontecendo com exatamente. você, que isso é o que os jovens passam, né? A passagem entre criança e adolescente é de muita angústia, é quase um novo nascimento. Diz que existe a angústia do parto, né? E aí a criança, quando nasce, ela é cuidada, né? Mas quando você vira adolescente, tem uma angústia, uma insegurança, porque aí você está virando adulto, então eu não posso mais, será que eu posso pedir socorro para o meu pai e para minha mãe, não vou pensar que eu sou criança? Eu acho que é uma dor muito grande que a gente passa. Eu também fui adolescente, também lembro perfeitamente, eu tinha angústia de estudar, eu não sabia o que eu queria de formação, e se isso ia servir para eu me empregar, e como é que eu ia ter que pedir emprego para as pessoas, isso me deixava muito angustiada. E além de tudo também, o que você tocou, o relacionamento com a família, ele muda, né? Às vezes, ou a maioria das vezes, deveria ser para melhor, mas o jovem não entende o que está acontecendo. E aí, o que aconteceu com você? Você sentia isso e o que a pastoral representou para você? Sim, então, tem essa fase de crise, né, da adolescência, de ruptura, de mudança, de criar uma nova identidade, né? E foi através desse retiro, também passando por outros movimentos, na renovação carismática, que foi tudo moldando um pouco a minha personalidade, foi me ajudando a ter uma descoberta, assim, um encontro pessoal com o sagrado, com Deus, né?
e também uma renovação da minha vida, do sentido, né, de propósito, daquilo que eu queria viver de relacionamentos, né, daquilo que eu queria me engajar. E até que eu conheci a pastoral, né, que acho que foi onde eu me encontrei mais. Eu já tinha passado por esses movimentos antes, que foi um chamado para atuação. E lá na pastoral eu descobri um caminho mais preparado assim, de amadurecimento da minha fé, ligando com a questão social, com a questão política. Então eu percebi que lá eu poderia aprofundar mais, né? Poderia dar uma contribuição mais consciente para a sociedade, para as pessoas, pensando numa formação integral também, né, nas várias dimensões, não apenas a sua relação com Deus ou com o outro, mas a relação no contexto da cidadania, né, como a gente pode contribuir com a sociedade. Foi através disso que eu também te conheci, muitos outros, né? Que eu tive a honra de ir lá fazer umas conversas com vocês, conheci melhor o movimento, fiquei fã não só do movimento, como das pessoas que eu conheci. Eu conheci pessoas especialíssimas, inclusive o Ronald, que eu dei aula para ele agora está fazendo uma série com a gente que chama Hashtag, onde ele passa um pouco da experiência dele, que é muita, porque inclusive agora ele é seminarista, né? E ele tem também a experiência do campo, né? Porque ele visita as pessoas, né? Ele visita os cárceres, ele tem esse apego pela juventude, trabalhar com jovem em conflito, né? E às vezes traz pra gente uma visão muito diferente daquele padrão que a gente costuma ouvir na mídia, ler no jornal, né? Aquela caixa fechada de preconceito, né? Com certeza. E é surpreendente, porque a gente vai com aquela ideia fechada e às vezes não é nada daquilo que tanto se divulga por aí. Exatamente. E o Ronald é um grande amigo que eu também fiz na pastoral, né? A pastoral me deu a oportunidade de fazer grandes amigos. A minha namorada hoje também é uma pessoa que eu conheci na pastoral, estamos há 5 anos juntos. E eu também, né, já cheguei a visitar presídios pela pastoral carcerária, já cheguei a visitar a Fundação Casa pela pastoral do menor. Então, de certa forma, esse caminho, né, de amadurecimento da fé, ele vai abrindo novas portas, novas possibilidades. A gente vai conhecendo outros espaços onde a gente pode atuar, onde a gente pode crescer, conhecer mais, né. E sempre uma experiência muito rica, né, a gente encontrar com as pessoas e olhar nelas um ser humano, olhar um irmão nosso, uma irmã nossa, né. Eu acho que isso é uma grande virada de chave, né? A possibilidade de a gente olhar para as pessoas e além do rótulo, né? Além do preconceito, que é um grande desafio, na verdade, na nossa sociedade, né? Inclusive agora acho que com a questão dos meios de comunicação, das redes sociais, você fica mais distante da pessoa fisicamente, você não tem aquele calor, né? Então, eu acho que perde um pouco essa humanidade. Então, eu acho que é muito importante a gente buscar esses caminhos de protagonismo, de atuação, de encontro com as pessoas, para se humanizar e humanizar o outro também, né? Rodrigo, você usou uma palavra que a gente conhece, usa muito, né? Eu sei o que significa, mas eu desde criança tenho a mania de ficar desmontando palavras, né? Uma palavra que todo mundo repete e aí você começa a falar bem devagar, bem devagar, bem devagar e ela perde sentido. Não sei se você já fez isso. Criança é doida para fazer essas coisas, né? E existe uma palavra que, aliás, é o tema do nosso programa, né? Que eu queria que você explicasse um pouco para o telespectador jovem que está assistindo e que está gostando do seu papo, está dizendo, puxa vida, que bacana, conhecer as pessoas de verdade, não só pelos livros, pelas notícias, pela televisão, né? Porque tem muito doutor aí em televisão, em rede social, não é verdade? E realmente, como a gente diz, pôr o pé no chão e olhar para o outro, né? Vou aqui usar uma frase de um garoto que sentou aí, um suíço, que veio fazer intercâmbio aqui no Brasil, tinha 17 anos, e ele, inclusive tem o programa dele no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem assistir, e ele tinha acabado, ele estava indo embora já e veio dar uma entrevista para mim aqui no programa e ele falou para mim que tinha visitado uma aldeia indígena em Itanhaém. E ele, quando veio para cá, não sabia falar português, então o português dele era um português muito simples, mas na simplicidade dele eu nunca mais esqueci dessa frase. Ele falou assim para mim, eu fui visitar os indígenas em Itanhaém, com um sotaque carregado, né? E eu descobri que os indígenas são como a gente. Eles riem quando estão contentes e choram quando estão tristes.
né? Então, uma simplicidade tão grande que eu nunca mais esqueci dessa frase, é mesmo. Então é assim que a gente descobre o outro, né? Que o outro é como nós, sofre como nós, tem medo como nós, né? E muitas vezes por causa dessas notícias, enfim, nós fazemos uma visão errada. Então eu vou fazer essa pergunta e você vai responder no outro bloco. A pergunta é sobre a palavra protagonismo, que é uma palavra muito usada, né? Quando a gente fala de qualquer segmento vulnerável, né? Então, por exemplo, o negro, o protagonismo do negro, do jovem, que é o seu tema de hoje, o protagonismo do jovem, né? O protagonismo da mulher. Então, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que está nos assistindo o que quer dizer essa palavra protagonismo, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo, o segundo bloco vai ser um pouquinho maior, para você poder explicar isso. E também eu quero que você fale no segundo bloco um pouquinho sobre o ócio criativo, que também é importante para a gente rever valores. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo, fique aí que o Rodrigo vem responder as nossas perguntas no segundo bloco. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora o Rodrigo vai nos responder. O que quer dizer protagonismo quando a gente conversa com as pessoas? E também ele vai falar um pouquinho do que é essa história de ócio criativo. Sim, eu falei, né, da Pastoral da Juventude, foi um espaço onde eu exerci profundamente meu protagonismo, né? A gente fala muito de jovens protagonistas lá também, assim como o programa aqui. E eu acho fundamental isso, porque lá na Pastoral eu criei o meu grupo de jovens, né? A gente participava de uma paróquia e nesse grupo de jovens a gente fazia encontros semanais e cada encontro era um encontro diferente. Tinha encontros em que a gente ficava mais conversando sobre algum tema, encontros em que a gente fazia mais um aprofundamento espiritual, encontros mais feitos com dinâmicas, envolvia música, brincadeira. Então cada encontro era uma coisa diferente, era uma coisa que eu bolava, ou alguma pessoa bolava comigo, ou outra pessoa montava. Então a gente fazia e falava sobre aquilo que a gente queria. A gente trazia os temas, a gente escolhia o que ia ser aprofundado. E eu acho isso muito importante, né? Porque muitas pessoas querem falar para os jovens, né? Os pais, os professores, a mídia, eles querem dizer o que o jovem tem que fazer, querem controlar de certa forma esse processo. É uma tentação muito grande mesmo, real, né? A gente, quando vai virando adulto, a gente olha para as pessoas mais adolescentes, mais jovens e pensa, poxa, eu queria ensinar ela para tal coisa, eu queria dizer para ela que esse caminho
é bom, esse não é. O que é importante, o que não é. Só que isso é muito pessoal, né? Sim. Depende muito dos valores de cada pessoa, da experiência, do que ela está vivendo naquele momento. De repente, alguma coisa ela precisa passar naquele momento para depois estar preparada para outras coisas diferentes. Então, lá na pastoral, esse protagonismo foi muito importante para que a gente pudesse viver e aprofundar aquilo que era importante para a gente no momento, né? E isso vale para tudo, né? Todo espaço em que a gente for participar, atuar, é importante que o jovem tenha esse espaço, essa liberdade de respirar, dizer o que quer, que os adultos escutem também ele, né? As suas necessidades, seus anseios, seus desejos, suas vontades. E isso vale para todos os espaços. Eu falei da igreja, né? Mas a gente pode pensar em espaços de esportes, espaços de música, espaços de atuação voluntária, ONGs, né? Enfim, o próprio espaço do trabalho, né? Dos estudos, espaços políticos. Então sempre existem espaços em que a pessoa vai se identificar mais, vai sentir um chamado maior, como se fosse uma vocação mesmo, né? E vai poder atuar de uma forma mais consciente, mais boa vontade, né? Do que alguém dizendo para ela o que ela tem que fazer ou para onde ela deve ir. Não, deixar essa liberdade, né? E os adultos que acompanham, é importante que eles saibam assessorar sem tomar a frente, sem querer controlar demais, podar, né? Dando suporte, dando apoio, né? Inspirando, né? Exatamente. Inspirando e não ordenando, né? Porque quando você é protagonista, né? Como você está acabando de explicar, você é o principal. As pessoas estão em volta, podem até te ajudar. É diferente de alguém chegar para você e dizer, faça isso, vá por aqui, você tem que pensar dessa forma, né? Eu acho assim, os professores de um modo geral na escola, eu entendo que deva ser assim também, eles devam, primeiro, não dar sua opinião, porque eu acho que quando você dá a sua opinião, se você gosta do professor, você acaba tendo a mesma opinião que ele. Se você não gosta do professor, você vai pensar diferente, ou seja, de qualquer forma ele te influenciou, né? E alguns professores são mais audaciosos ainda, porque chegam a ser ríspidos com alunos que pensam diferente dele. Então, quando eu dava aula que os alunos perguntavam a minha opinião, eu nunca dava. Nunca. A minha opinião é a que menos importa. O que importa é que eu tenho que trazer para vocês as várias vertentes de pensamento e aí, como você bem disse agora, cada um vai se inclinar para aquilo que chama, né? Como se fosse uma vocação. Vocare é chamar. Um chamamento, né? Aquilo que toca ali mais profundamente. E aí sim ele vira protagonista. Agora, não quer dizer que você vai abandonar. Você pode ser você sim coadjuvante, não o jovem, né? Exatamente. O educador como coadjuvante, né? Não adestrador, mas um inspirador. Sim. Você já experimentou olhar isso aqui? O que você acha disso? Sim, com certeza. Eu também agora sou professor, né? Já há alguns anos. Até inspirado por um professor que foi uma grande referência para mim, que depois eu acabei descobrindo que ele também foi da Pastoral da Juventude, o Vitor Valente. Uma pessoa que vale a pena convidar também para vir falar aqui. Quem é? Pode falar. Vitor Valente, é uma pessoa que foi uma grande referência. Eu conheço o Vitor Valente, eu tive inclusive umas reuniões que eu fazia do Fórum Jovens Pensadores, lá na Estação Cidadania, e ele apareceu, eu conheço ele pessoalmente, uma excelente pessoa, um jovem pensador ele Sim, com certeza. Um jovem protagonista. E eu acho que ele também foi um grande educador nesse sentido, né? De fazer aflorar na gente essa vontade de contribuir, de conhecer, de não ficar dizendo pra gente o que deve pensar ou não, mas fazendo a gente duvidar, né? Fazendo a gente pensar diferente. Aliás, o lema dos Jovens Pensadores aqui do programa é pensar, duvidar, criar pensamento próprio. Isso aí. Então, você pode até chegar a concordar, mas primeiro você pensa, duvida e aí você faz a antropofagia, né? Não simplesmente copiar, mas você vai digerir aquilo e vai acrescentar sua inspiração e pode aderir parcialmente ou discordar completamente. Sim, e o ócio? É a história do ócio criativo que outro dia nós estávamos conversando e você disse, parei tudo, eu era coordenador da pastoral, eu parei tudo porque eu estou num ano sabático. Explica pra gente. É importante isso e o que é isso aí? Sim, eu acho que
muitas pessoas que estão em algum espaço de protagonismo, de luta, de militância, o que quer que seja, elas sentem um pouco essa pressão, assim, de continuar ajudando, de não, digamos assim, abandonar o barco, né? E elas sente culpado, tem um pouco esse peso, né? E é uma decisão muito importante, apesar de difícil, né? Uma decisão muito importante de a gente também olhar para a gente e perceber, né? Que eu preciso de um tempo, eu preciso de um espaço, eu preciso tirar um pouco o pé do acelerador, pisar um pouco no freio e olhar para mim, para minha vida, para minha trajetória, rever, né, o meu projeto de vida. E foi muito importante para mim essa decisão. Eu já estava cumprindo o meu tempo assim, de pastoral, já ia encerrar meu mandato no final do ano, mas achei que no meio do ano eu achei, não, eu preciso sair, preciso tirar um tempo para mim. Eu já vinha estudando outras coisas, sentia que a minha contribuição, o meu protagonismo já não estava sendo de coração, assim, sabe? Eu estava ajudando e fazendo muito mais pelo papel que eu tinha, pelo cargo que eu tinha. E eu falei, não, acho que eu preciso sair, respirar um tempo. Como eu falei, fiquei uns 8, 9 anos, então é como se a camisa que eu vestia da pastoral ficasse colada no meu corpo. Eu falei, não, eu preciso tirar. E ela, como se fosse uma troca de pele, assim, a gente troca de pele e fica em carne. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Foi procurar o Rodrigo, onde está? A gente fica olhando para aquilo e pensando, eu preciso trocar de pele, eu preciso respirar novos ares, eu preciso buscar outras coisas, né? E esse processo é um processo doloroso, né? Sim, de um renovação. novo nascimento. Exatamente. E eu achei muito importante, e desde então eu tenho estudado outras coisas que têm feito muito sentido para mim, coisas ligadas à cultura de paz, né? Então, comunicação não violenta, justiça restaurativa, círculos de construção de paz, que são coisas que eu também quero trazer para o meu trabalho na escola. Então, tem feito muito sentido para mim, e eu achei que era melhor eu, então, largar um pouco daquele projeto que eu vinha fazendo há muitos anos e tirar um tempo sabático, tirar um tempo para descansar, para olhar melhor para isso. Aproveitei que a gente estava no meio de uma pandemia ainda estamos, né? Sim. Aproveitei. Ela não quer ir embora de jeito nenhum, gostou da gente. Verdade. Então aproveitei esse tempo para aprofundar mais isso, fazer cursos, né? Ler livros. Então tenho participado de grupos de estudo também, né? Grupos de práticas. E tem sido muito rico, assim, uma experiência importantíssima. E não me arrependo de tirar esse tempo sabático. Esse ócio criativo ele é fundamental para a gente pensar novas coisas fora da caixinha, né? Às vezes a gente vai ficando muito tempo em algum trabalho e a gente começa a ficar meio encaixotado. Ficando burocrático, né? Automatizado, né? Sem inspiração. E a criação ela tem que ser dolorosa, né? Assim, um rompimento para mudar. E não deixando o seu passado para trás de forma alguma, porque o seu passado ele é muito rico e ele traz para você tudo que você é hoje. Só que você está ambicionando mais coisa, né? Atuar em outras áreas. E você tem uma experiência muito grande em atuação com pessoas. Então, acho que, por exemplo, a justiça restaurativa, a promotoria comunitária, são espaços assim que a própria sociedade, junto com as instituições, procuraram caminhos, né? Porque só o poder judiciário não dá conta. E muitas vezes não tem nem a especialidade para lidar com aquilo. E parece, a gente tem notado que esses resultados têm sido muito bons. Com certeza. Né? Eu trouxe já várias vezes aqui a psicóloga Aparecida Favoreto. Sim. E ela atua na justiça restaurativa, né? E ela fala, assim, o que ela fala enche a gente de esperança, né? Sim. E a própria atuação, como eu estava falando antes de começar o programa, a administração prisional, o impacto na recuperação do preso, né? E, todo mundo diz que todos nós que temos aquele conhecimento superficial, né? De leitura de mídia, a gente acha e repete que as prisões são fábricas de assassinos, enfim, a pessoa entra ruim, sai pior, tudo. Verdade. Mas não é em todos os presídios no Brasil. Existem presídios que são muito bem administrados e que a recuperação chega a níveis de Alemanha, 3% de reincidência.
enquanto os presídios tradicionais é 85% de reincidência. É um fracasso total, né? E é esse olhar, Rodrigo, que você está sugerindo. É um novo olhar, né? Sim. Mais rico, muito mais trabalhoso, porque é muito mais fácil você dar uma solução encaixotada, como você fala, né? Mas é muito mais produtivo e um resultado muito maior, né? Com certeza. Né? Queria, assim, nesses minutinhos finais nossos, nós temos 2 minutinhos, para você falar, dar um recado aí para o jovem pensador que está assistindo o Rodrigo aqui no nosso programa, porque você sabe que o jovem, ele gosta muito de ouvir o jovem, né? Principalmente você que é uma pessoa experiente, já sofreu, já procurou seu caminho, agora está procurando novamente um caminho melhor ainda. Que recado que você dá para o nosso telespectador? Bom, primeiro citar que a Aparecida Favoreto é uma amiga também que eu conheci na comunicação não violenta. Engraçado, né? Que a gente vai... Muitas das pessoas que você traz aqui eu conheço, né? Acho que a gente, nesse protagonismo, nessas nossas lutas, a gente vai se cruzando com as pessoas, né? Que também estão no mesmo ideal, estão na mesma busca. Sim. Bom, para a juventude, né? Para as pessoas que podem estar assistindo a gente, eu acho importante dizer que eles precisam, de alguma forma, dar a sua contribuição. E acho que, no fundo, eles sentem isso, né? Eu acho que os jovens, os adolescentes, eles têm um anseio de infinito, uma busca de contribuição, de engajamento. E eles têm muita energia, eles têm muito frescor, né? E originalidade. E eu acho que é isso que é importante, né? Do jovem acreditar no seu potencial, na sua capacidade e buscar o espaço em que ele vai se sentir mais pleno, mais realizado, onde ele vai poder contribuir da melhor forma para a sociedade. E para os adultos que acompanham esses jovens, essa paciência, esse zelo... Se flexibilizar, se abrir. Exatamente, não, de assessorar. Não se sentir ameaçado, porque a gente vê muito que os mais antigos se sentem ameaçados pelo jovem. Não, é uma parceria, Com né? certeza. É uma parceria. É uma parceria rica, porque é a experiência, que é importante também, do mais antigo, e o vigor, o frescor do jovem que vem com essa criatividade toda, com essa visão diferente. Até uma aluna minha um dia brincou que ela acertou uma conta assim, e ela falou assim: olha, professor, tem mais matemática do que você, como é que você está se sentindo agora? Aí eu brinquei, nossa, maravilhoso. Não é? Quero que vocês sejam melhores do que eu em tudo. Perfeito, é tudo que um bom professor quer, é isso? Sim. Muito obrigada, Rodrigo. Vai voltar mais vezes, viu? Não voltou antes por causa dessa pandemia aí, mas vai voltar, você tem muito a compartilhar. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Agora com 2 canais, os Jovens Pensadores, onde pomos todos os programas que foram ao ar pela TV Com Santos e pela TV Com Brasil, e vamos conversar com Rosilma Roldan, onde pegamos notícias que estão por aí e damos uma explicação, né, delas à luz do direito. Até lá, se Deus quiser.